Boa noite, família. Onde você estaria se você tivesse tido coragem de fazer tudo que precisava ter sido feito? Onde você teria chegado hoje? Talvez você tivesse mudado de cidade, talvez você tivesse feito uma transição de carreira, talvez você tivesse perdoado e se libertado. Talvez você tivesse se afastado de alguém que te feriu muito. Talvez você tivesse aceitado aquele chamado de Deus para algum projeto. O fato é que todos nós temos uma história inacabada com a coragem. E coragem é aquela coisa que separa, né? O eu quase fui, eu quase fiz, do eu fui, eu fiz, eu consegui. Mas por que a gente hesita tanto? Muitas vezes a gente abre mão de algo que notoriamente é melhor, por uma questão de falsa segurança. Uma vez a gente estava aqui na quarta-feira para quem não sabe é o dia de estudos, e a gente estava aqui na quarta-feira estudando um livro de André Luiz, e tinha uma passagem lá no livro Mensageiros, que eu particularmente fiquei chocada com aquela passagem. Ela era muito pequenininha, mas ela me chamou muita atenção por semanas. Eles estavam explicando, nessa parte do livro, um momento em que existia uma espécie de posto de socorro no meio do umbral. Espíritos evoluídos que estavam ali para trazer pessoas para ajudar, para acolher, mas que eles sofriam ataques de espíritos realmente maus, ali no meio do umbral. E aí André Luiz e outra pessoa lá começa a questionar, como é que se defendem aqui? Existe isso? Existe essa muralhas, etc, etc. E ele falando, lógico, existe, a gente tem que se defender, senão eles vão conseguir invadir, vai acontecer alguma coisa de mal aqui. Tá, mas existem armas aqui? Existem armas. Só que as balas, as nossas balas, não são como a dos encarnados, elas não são de aço, elas são elétricas. E aí ele pergunta, mas fere essas balas? Porque espírito desencarnado, como é que ele vai, né, ser ferido? Ele fala, porque esses são espíritos mais terra-terra, vamos falar assim, são mais densos. Essas balas, elas não são de aço, mas elas são de vibrações de medo. E se atingirem esses desencarnados, elas causam a ilusão de morte. Era isso que dizia o livro. E eu pensava, meu Deus, como é poderoso o medo. O medo que a espiritualidade, lá nesse posto de socorro, eles usam para impedir, para bloquear, para se defender. E a gente aqui, por vontade própria, todos os dias, tomamos um pouquinho desse veneno. Alimentamos isso dentro de nós. O medo, por vontade própria. O quanto que a gente perde na nossa vida. O quanto que a gente deixa de fazer. O quanto que a gente permita que o outro faça com nós por medo. Porque nós alimentamos esse medo. O medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de não ser reconhecido, de não ter apoio, o medo de não ser amado. O quanto que a gente deixa a nossa vida continuar exatamente como está, ou piorar. Porque a gente entrega a nossa vida, que é nossa, para o outro, à mercê do outro. Ei, vai e faz qualquer coisa aí que eu não estou com coragem, tenho medo. Mas eu quero falar de um medo em especial aqui hoje, que é o medo de ser julgado, o medo de ser criticado. É o medo de ser mal interpretado, daquele olhar atravessado, o dedo na cara. Aquelas pessoas que mesmo que elas achem que sabem tudo sobre você, a verdade é que elas não sabem. Mas elas não economizam palavras, elas não economizam até ordens sobre os passos que a gente tem que tomar na nossa vida. E aí, por causa desse medo, a gente se apequena, a gente se encolhe, a gente faz menos do que poderia. A gente se convence de que não é hora, ou que já passou da hora. A gente se convence de que não merece, de que não é capaz. Só que tem um detalhe. Enquanto a gente
adia tudo o que precisa ser feito, a vida ela não para. Graças a Deus, ela não para. O tempo, ele não espera. Então, a vida que você quer, com a paz que você quer, com a saúde que você quer, com o relacionamento que você quer, essa vida, ela exige coragem. Ela exige atitude. E a atitude precisa ser renovada. Você pode se planejar, você pode se preparar, você pode passar a vida ali, só no papel. Mas vai chegar uma hora que vai ser só você e a decisão. E aí? Vai? Recua? Talvez você ainda ore para Deus nesse momento, atrás de um caminho, atrás de uma resposta. E às vezes você vai ficar sem resposta, porque Deus já te deu. Ele já te deu o caminho. Ele tá aqui, ó, teu caminho. Tua resposta, seja lá o que você pediu, ela tá aqui. Ele tá segurando. Quem vem? Quem vem andando? Quem vem pegar o que pediu? É isso que ele quer. Às vezes, a coragem que a gente pede em oração é um instrumento para a gente ir lá buscar o que é nosso, o que a gente tanto pediu. Só que quando a gente recusa, quando a gente evita ter essa coragem, é como se a gente recusasse o que pediu, porque a gente não vai pegar. Às vezes a gente pede coisas a Deus sem lembrar que Ele devolve através de circunstâncias. E precisa da nossa atitude da forma correta para a gente conseguir o que quer. Então, quando a gente ora por uma vida com mais propósito, vem Deus e oferece um convite para a gente servir. Quando a gente pede um casamento melhor, vem Deus e oferece uma oportunidade para a gente se comunicar melhor. É a gente que tem que se comunicar melhor. Quando a gente pede uma oportunidade para ter paz, vem Deus e coloca diante da nossa vida aquela pessoa que a gente está precisando perdoar. Só que aí falta coragem. É quando a gente recusa a resposta que a gente acabou de pedir. A maior parte das transformações, elas não aconteceram até hoje nas nossas vidas. Não foi por falta de oração. Foi por falta de ação na direção certa. Muitos de nós queremos a mudança. A gente quer o resultado pronto. Mas a gente não quer o processo de mudar. A gente quer a vida nova. A gente quer o novo. A gente quer chegar ao final do ano cantando a musiquinha da Globo, né? O futuro já começou. Mas a gente não quer partir para a ação. A gente não quer abandonar o velho. O velho é tão quentinho, o velho é tão gostoso. Aquele velho que às vezes a gente fala assim, pô, machuca, dói, mas eu já tô tão familiarizada, tô tão acostumada. O velho é aquela conversa mental que a gente repete todas as vezes em que a gente tem um sonho, aquela conversa vem e diminui você. Baixa a bola. O velho é aquela velha desculpa do não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas na verdade é não tenho prioridade, mas não conta nada. O velho é aquele velho medo que a gente tem de se posicionar, de falar diferente. Porque a gente não consegue encarar o que a nossa família vai pensar, o que nossos amigos vão pensar. O velho é aquele velho hábito que a gente tem de reclamar da vida, sem lembrar que a gente continua exatamente da mesma forma. Reclamar. Quem tem tempo de reclamar, não tem tempo de resolver. O velho é aquela velha mania de você deixar tudo para depois, inclusive você, inclusive a sua reforma íntima. É aquele velho costume de se vitimizar. Nada dá certo, a culpa nunca é minha, é sempre dos outros. Mas qual foi o primeiro passo que eu dei em direção à mudança? É aquela velha rotina que me adoece. Meu Deus, tudo que eu faço, só piora tal coisa, só piora tal coisa. Mas ainda é melhor a velha rotina do que tentar alguma coisa diferente. O velho é aquele velho culpado. Ora, o culpado é uma pessoa, ora, o culpado é uma circunstância. Mas sempre que o problema aparecer para mim, eu vou procurar um culpado, quando eu deveria estar procurando um caminho. A gente deveria estar procurando um novo caminho, não um velho culpado. O Cristo, com toda a sua sabedoria e amor, ele já tinha nos alertado. Lá em Mateus 9,16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Ou seja,
Não dá para introduzir o evangelho num coração que ainda se recusa a mudar. É por isso que muitas vezes, e eu sei que todo mundo já passou por isso, muitas vezes a gente tenta ajudar alguém. Vamos arranjar um emprego para alguém? Aí a gente vai lá e tenta arranjar um emprego pro fulano. Aí a gente tenta emprestar dinheiro pro fulano. Fulano aceita, ele aceita a ajuda, mas ele não aceita a mudança interna. E aí o que acontece? O fulano arranja um emprego, mas ele se comporta mal, mas ele falta, dá tudo de errado. O fulano até aceita o dinheiro, mas ele não aceita a mudança interna. O que é que o fulano faz? Pega o dinheiro, gasta o que pode e o que não pode, se endivida até mais. A gente pode fazer tudo pelo outro, menos a parte dele. Aquela pessoa que não aceitou a mudança, ela vai continuar perdendo quantas forem necessárias as oportunidades para mudar a sua vida. Então a gente não pode forçar o aprendizado de ninguém. Cada um vai aprender no seu tempo. O tempo e a dor são os nossos professores. Aqueles que se recusam a aprender, aqueles que insistem em ficar onde estão, aqueles que recusam escutar outras opiniões, outros pontos de vista. Relaxa, que o tempo e a dor vão se encarregar de cuidar dessas pessoas. A vida, ela não para. Todos nós somos conduzidos pela lei do progresso, querendo ou não. E aí agora faz essa imagem mental comigo. Imagina que a lei do progresso é uma escada rolante. Longa e lenta escada rolante. Aí você vai ver 3 tipos de pessoa lá. Tem aquela pessoa que está lá no começo da escada, que não aguenta esperar a escada subir, ela já está lá dando uns passinhos adiantada, feliz da vida. Tem aquela pessoa que está paradinha ali só esperando a escada subir. Essa pessoa vai crescer? Vai, porque a vida, mesmo que aquela pessoa pareça estar parada na escada rolante, a vida vai dando situações e a gente vai enfrentando, a vida vai dando obstáculos, dificuldades, e a gente vai enfrentando ali num tempinho um pouco mais desacelerado, mas vai. E aí tem aquela terceira pessoa que está andando contra a escada subindo e ela tentando descer. Ela não consegue descer a escada, porque também tem uma lei maravilhosa que diz que ninguém retrocede. Que eu aprendi. Mas o tempo e a dor estão ali para ensinar aquela terceira pessoa. Ela vai cansar, as horas vão passar, o corpo vai doer e ela vai se entregar. Ela vai parar e ela vai crescer e ela vai progredir. Com muito mais custo, com muito mais dor, com muito mais esforço. São 3 pessoas, são 3 comportamentos diferentes, mas todas 3 vão progredir. Cada uma no seu tempo, cada uma do seu jeito. Nada na nossa jornada se perde. Nenhuma encarnação fica de fato perdida, por mais que a gente cometa muitos erros numa vida. Pode ser que a gente esteja acertando em outro ponto. Então, na contabilidade do progresso, nada se perde. Mas existem coisas erradas que a gente faz ainda hoje e que Deus permite que elas continuem sendo feitas, porque Ele sabe que elas fazem parte do nosso progresso. A reforma íntima, ela não acontece do dia para a noite. Então, imagine uma pessoa bem explosiva, bem irritada. Como é que ela começa? Ela começa gritando com todo mundo, explodindo com todo mundo. Com o marido, com a esposa, com a mãe, com o pai, com o filho, com o bebedouro, com tudo, com a vida. Ela explode com tudo. Aí passa um tempo na sua reforma íntima, ela começa a explodir por dentro, a querer gritar com o mundo por dentro, mas ela se contém. Até um dia, quem sabe uma fase aí, em que ela começa a se controlar. Realmente, ela vê a situação e já não sente mais tanta raiva. Ela já começa a ver o outro com mais compaixão, com mais paciência, com mais indulgência. Até que um dia, todas aquelas coisas que davam raiva, que davam cólera a ela, aquilo não tira mais ela do sério. Então a reforma íntima ela é assim. Ela é lenta. Ela é um processo silencioso. Ela é feita de quedas, de retomadas, de recomeços, mas sempre feitas de escolhas conscientes. Então, cada passo que a gente toma é importante. E toda vez que a gente estiver seguindo nessa escada, a gente vai ser convidado
a nos desapegar de algumas coisas para seguir em frente. Porque a nossa mala não pode seguir pesada demais. Imagina que agora a nossa vida ela é como uma mala. A gente veio de um outro momento. Nessa mala tem muita coisa pesada, muita roupa de frio. É muito ruim, é muito pesada de carregar. Só que agora a gente quer ir para um lugar melhor. A gente quer ir para um lugar mais leve, um lugar com mais harmonia, com mais saúde, com relacionamento melhor, com a carreira melhor, tudo melhor. É mais leve. A gente precisa refazer a nossa mala, tirar algumas coisas de lá, porque senão você não vai durar um dia nesse lugar que é mais leve. Tem muita coisa aqui que não serve. Então a gente precisa olhar para as coisas da nossa vida e pensar: o que faz sentido manter nessa mala? O que precisa sair? Aí é a hora em que você abre a mala, pega uma roupa e começa. Esse relacionamento tóxico, violento. Meu Deus, como eu sofro com ele. Mas eu não sei o que eu seria dele. Não sei o que eu seria sozinha. Não, deixa esse aqui, eu penso já. Aí você puxa outra peça. Meu Deus, que mágoa de fulano. Uma mágoa enorme de fulano. Não, eu posso até perdoar, desde que ele venha aqui pra mim, peça desculpa, porque não foi o que comecei. Deixa essa roupa aqui. Pega outra peça. Meu Deus, como eu trabalho. Não gosto do meu trabalho, é ruim, me sinto mal, todo domingo eu choro. Mas eu não sei se eu vou conseguir me sustentar se eu sair dele agora. Eu não tenho opção. Eu penso já. Outra, que conversa difícil eu tenho que ter com fulano. Essa conversa eu não sei como ele vai reagir, mas isso tá realmente tirando meu sono. Perceba, essas são algumas roupas. Pode ser que na sua mala tenha roupas diferentes, mas no final a história é muito parecida. Todos nós, aqui, sabemos quais são algumas peças que nós já precisamos tirar da nossa mala para crescer, para evoluir, para seguir em frente. Mas o que mais trava a gente é o medo. É o medo do julgamento, é o medo de agradar os outros, de desagradar os outros. E aí você, mesmo percebendo que aquela roupa não serve mais, deixando ela ali na mala, você insiste. Porque você insiste em fazer coisas que hoje você tem maturidade para saber que estão erradas. Perceba, cada um na lei do progresso vai crescer pela lei da dor ou pela lei do amor. A gente pode ser aquela pessoa lá em cima na escada rolante ou aquela pessoa teimosa lá embaixo. Mas a vida pode evoluir muito mais devagar. Ou a gente vai precisar viver várias e várias vezes os mesmos problemas. Até que a gente perceba que a gente está deixando algumas coisas na mala que não deveria estar deixando. Chega um momento na nossa evolução, em alguns pontos da vida, em que a gente já percebe que aquelas peças não combinam mais com quem a gente quer ser, mas a gente continua deixando na mala. Quem você quer ser não combina mais com alguns comportamentos e pensamentos que você insiste em manter. Você já conhece o que não combina mais com quem você quer ser, mas você ainda não deseja tentar a mudança em alguns pontos. Eis aqui a grande questão. A espiritualidade, ela não condena por ainda não pensarmos ou não agirmos do jeito ideal, mas a vida não nos isenta das consequências das nossas escolhas. Então, tá tudo certo. Se a gente quer fazer, se não quer fazer, se quer mudar, se não quer mudar. Lembra só da escada rolante, é cada um no seu tempo. E aí tem uma passagem lá na Gênesis, capítulo 3, item 10, que diz assim: O que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, ou seja, o que foi um bem porque eu precisava, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, mas porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. O que era um bem porque eu precisava, hoje pode ser um mal. Não porque eu deixei de precisar, mas porque hoje me atrapalha a minha evolução. E aí ele complementa.
Muita coisa que é qualidade numa criança torna-se defeito no adulto. No passado, o velho, todo esse velho que a gente vem conversando, ele foi importante para você. Não necessariamente todas as suas coisas velhas estavam dentro do ideal cristão, do que a gente precisa realmente seguir. Não estava dentro do ideal, mas serviu, mas foi importante. Você cresceu e está aqui hoje porque antes você teve aqueles comportamentos e ótimo, e parabéns. Mas agora eles não servem mais. É como se nessa passagem da Gênesis eles dissessem assim, ótimo, antes mal lavado do que sujo. Ou antes serviu, hoje não serve mais. As decisões que a gente tomou 3, 5 anos atrás, que nos impulsionaram, hoje algumas podem estar nos atrapalhando. E, de novo, quem você está se tornando já não combina mais com os velhos pensamentos e velhos comportamentos que você está mantendo. Hoje, esses comportamentos que a gente insiste em manter, está custando caro. O que antes foi importante, está custando caro. Está custando uma vida, muitas vezes, com dificuldades que não precisavam mais estar existindo. Pela nossa, abre aspas, teimosia em manter. Na verdade, essa teimosia seria medo, né? Medo de tudo aquilo que a gente já falou. Medo de ser rejeitado, de não ser aceito, de não ser reconhecido, de não ser amado, de não ter apoio, e por aí segue. Mas no final, o que é medo? Muitas vezes o medo é só uma falta de clareza. A gente tem medo de mudar de profissão porque não está claro o que vai ser de mim se eu fizer essa transição. O que vai ser, de repente, do crachá que eu usava que me dava identidade, que me dava status. A gente, às vezes, tem medo de falar ou agir porque não está claro o impacto que a reação do outro vai ter na minha vida. A gente tem medo de sair de uma relação porque não está claro o que vai ser dos meus filhos, o que a sociedade vai dizer, o que vai ser de mim. A gente tem medo da morte. Espíritas também têm medo da morte. Porque para muitos não está claro que experiência eu vou passar depois do desencarne. Eu estou olhando para a minha semeadura, eu estou olhando para as coisas que ainda falta fazer. É falta de clareza. O medo, ele nos paralisa. Ele nos coloca lá no começo do caminho para uma vida nova. Ele nos deixa ali. Mas toda mudança precisa dessa atitude. E a atitude renovada. Precisa que a gente comece com o que tem. Com o que a gente tem ao nosso alcance, sob nosso controle. E muitas vezes o medo vai enganar, dizendo, não, você não consegue, porque primeiro tem que fulano começar, primeiro tem que não sei o quê, não sei o quê. Mas perceba, o próximo passo sempre, sempre, sempre vai estar ao seu alcance. Não, Alane, não tá. Eu estava pensando direitinho, o próximo passo é porque não. Se você está pensando em alguma coisa e essa coisa não está ao seu alcance, isso é o 5º passo, o 6º passo, o 20º passo. O próximo, o exatamente próximo, ele está ao seu alcance. Você já tem todos os recursos para dar o próximo passo. As pessoas que conseguem dar esses passinhos e ir andando nesse progresso, nessa evolução, aquelas que estão ali lá em cima, no comecinho da escada, elas percorrem um caminho bem mais ou menos assim. Elas têm clareza, intenção, boa vontade, coragem, atitude. O que é clareza? Clareza é dizer eu sei. É clareza para a gente saber a direção certa, mesmo quando o mundo material diz o contrário. Porque você vai escutar da maioria das pessoas o contrário. Mas a clareza precisa partir de você. Não, eu sei, é isso aqui o certo. É convicção. É você saber se perguntar, por exemplo, quais são as pessoas que estão me aplaudindo e me elogiando? Porque se eu estou aqui, estou sabendo qual é a direção certa, quem é que está aplaudindo o meu comportamento? São as pessoas que também estão na direção certa nesse assunto? São as pessoas que estão na frente de mim ou comigo e atrás de mim, mas a gente está ali, ó, no mesmo caminho? Ou são pessoas que nesse assunto pensam completamente diferente e querem completamente diferente de mim? Porque se for esse tipo de pessoa que estiver me elogiando e aplaudindo, eu tenho que ter cuidado com o meu comportamento. Ele não está na direção certa. Tem gente que não tem clareza de onde quer chegar, e aí falta
esse direcionamento, ela não sabe nem distinguir qual é a pessoa certa e qual é a pessoa errada. Quem está me aplaudindo, quem não está? E aí, quando falta clareza, vem o quê? Vem o medo. É o medo de não ser reconhecido, o medo de não ser aplaudido, o medo de não ser apoiado. Se eu não tenho clareza para onde eu vou olhar para onde? Para onde estão me apoiando. Às vezes, quem está me apoiando não está na direção certa. Então, eu vou indoor, beirando qualquer caminho, menos o certo. Clareza é também a gente poder saber diferenciar. O que é que eu posso mudar na minha vida? O que é que eu posso? Ou o que é que eu simplesmente tenho que aceitar com resignação e gratidão? Porque nem todo problema dá para ser evitado. Não dá. Realmente tem coisas que a gente precisa passar, mas a gente pode escolher como atravessar. A gente pode escolher como atravessar. Levando aqui para um tom mais leve, não é todo mundo que gosta de lavar a louça, mas a louça em casa tem que ser lavada. Então, às vezes a gente tem que lavar a louça, tem solução? Tem alguém para botar para lavar? Não tem? Então você pode ser a pessoa que lava reclamando, o que piora, ou você pode ser a pessoa que lava ouvindo música. É você quem decide como passa pelo seu problema. O que não pode ser evitado, pode ser vivido melhor. O que não pode ser evitado, pode ser vivido melhor. Aí vem o segundo ponto, intenção. Intenção é quando a gente fala, eu queria tanto, né? Queria tanto tal coisa. Mas e aí, para essas coisas que você falou que queria tanto? O que você tem feito depois disso? O que você tem impulsionado para acontecer? Aí vem o terceiro ponto, boa vontade. Boa vontade é quando a gente fala, pô, eu topo, vamos, não sei o que é, não sei o que é para fazer, mas eu tô dentro. A gente também faz isso para muitas das nossas coisas, a gente toma decisões, a gente se oferece à mudança para muitas coisas na nossa vida. Mas e o que fazer também depois disso? Aí é quando vem o quarto ponto, a coragem. Coragem é dizer eu vou, não importa o que, não importa quem, eu vou, enfrento e faço acontecer. Coragem é ânimo, é impulso para você fazer a coisa acontecer. É firmeza depois da escolha. Decidir é fácil. Agora, decidir todos os dias é você falar, eu vou para academia, beleza, eu vou, bora. Agora, se colocar com firmeza, eu vou, fazendo chuva, fazendo sol, com preguiça, com não. E se você já se ofereceu para a mudança, quando chega esse momento aqui, o que você tem feito para sair do lugar nessas coisas que você pensou assim na sua vida? O que é que cabe somente a você? Não coloque desculpa em outros. O que cabe somente a você que você já está fazendo? Porque para tudo na vida que a gente quer, para tudo na vida que a gente quer melhorar, a gente tem que passar por esse caminho. Eu vou chegar na atitude já já. Só que geralmente a gente não tem firmeza nas nossas ações. A gente vai e espera alguma coisa, fica naquela posição de expectativa, esperando alguma coisa voltar para poder seguir. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas discriminação religiosa não é legal, não é fácil. Pior ainda quando a gente não tem clareza sobre o espiritismo, por exemplo, para argumentar para o outro por que a gente fez essa escolha. E eu sei que tem gente que chega aqui às vezes encolhida. Tem gente que às vezes quando a gente vai fazer uma filmagem do público, a gente coloca a câmera e ela dá aquela disfarçada. Tem gente que vê os olhares estranhos da família quando diz que é dia de centro. Tem gente que até muda o nome do centro, chama o centro de grupo, de reunião, de palestra. Tem gente que quando é perguntado sobre uma religião, dá aquela enrolada, fala assim, amiga, hoje em dia a gente é tudo, a gente acredita em uma coisa, a gente acredita em outra. Eu sou cristã, eu acho que todo mundo no fundo é cristão. E eu tô falando isso não é julgando não, porque eu já fiz alguma dessas coisas. E para quem me conhece um pouquinho mais aqui, deve estar se perguntando, como, Alane, que você fez alguma dessas coisas? Você não nasceu espírita? Eu nasci espírita. Mas lá no comecinho da adolescência eu sofri bullying, eu sofri discriminação religiosa por ser espírita. Então eu passei um tempo fingindo que eu não era espírita para ver se eu conseguia fazer um amigo na nova cidade que eu tinha chegado, que eu tinha me mudado.
E aí, quando os meus colegas descobriram que eu era espírita e que eu sofri todo esse bullying, eu comecei a ir para o centro com vergonha. Eu comecei a me encolher. Eu comecei a deixar de dizer a minha religião. Até chegar a hora de eu colocar o espiritismo ali no cantinho da parede. Mas isso aconteceu porque eu lia muito pouco, eu tinha muito pouca clareza. Eu li um romance perdido aqui outro lá. Tudo o que eu sabia era o que eu escutava nas palestras do sábado, ou no evangelho da casa da minha avó. Só. E aí, quando a vida me testou, eu falhei. Eu tive medo porque eu não tive clareza. E se eu tivesse hoje a clareza que eu tenho, teria sido diferente. Tudo teria acontecido diferente. Mas hoje, depois que eu me reencontrei, depois que eu entendi que não é sobre agradar aos outros, mas é sobre agradar a Deus, hoje eu entendo que eu precisei desse momento, eu precisei desse acontecimento para buscar sempre, sempre a clareza que eu quero ter e quero construir, para fortalecer a minha fé, para aceitar o compromisso que eu firmei com Cristo. Então, ter coragem de ser cristão, ter coragem de ser espírita, é ter coragem de descombinar com o mundo. Nós vamos ser felizes de verdade quando a nossa vontade de agradar a Deus for maior do que a nossa necessidade de agradar aos outros. Nesse último passo, sobrou a atitude, né? Atitude é dizer, está sendo feito. Atitude é quando eu realmente me proponho para fazer aquilo que eu escolhi fazer. E eu sei que você deve estar pensando agora em algumas coisas inacabadas na sua vida. Mas eu queria te dizer que a atitude não é só fazer no momento certo. A atitude não é só esperar você aguardar o momento que você não vai falhar de jeito nenhum para fazer. A atitude é sobre se reerguer, é sobre ser resiliente também. Porque não existe progresso, não existe sucesso sem erro. É o erro que nos dá clareza. O erro nos mostra, através das circunstâncias que a gente recebe na vida, se eu estou indo no caminho certo ou errado. Então a gente já vive com esse erro. É só olhar para as situações da nossa vida em que não está agradando. O erro é o que divide aquelas pessoas que só querem daquelas pessoas que querem de verdade. Porque as que só querem vão desistir, não tem firmeza. Mas as que querem de verdade uma coisa, é aí que vem a coragem. A coragem que vai tratar o erro com mais naturalidade, como parte do processo. Porque no fundo, não importa o que a gente está passando, o que a gente está sofrendo, importa o que a gente está tentando progredir apesar disso. Então, se você está esperando o seu tempo ideal, relaxa que ele não vai chegar, não. Quem tem que chegar é o tempo ideal de Deus. E Deus permite que você passe essas provações agora. Deus permite que você viva seus sonhos agora. Porque o tempo ideal de Deus é agora. Veja esse trecho aqui do livro de Chico Xavier, lá do livro Coragem. Um livrinho desse tamanho, maravilhoso. Ele diz assim: achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. O que você tem hoje é o melhor. Isso vale para o tempo, isso vale para as oportunidades. O cenário ideal é agora. Diante do nosso merecimento, isso que a gente vive é o melhor que a gente vive para a gente saber florescer, para a gente saber evoluir. Então, floresça onde você está, com quem você está, nas circunstâncias em que você está. Dê o seu melhor, porque a vida devolve. A vida devolve. E aí ela vai trazer novas circunstâncias, novos projetos, novos cenários, de acordo com o que você estiver se preparando. Mas cuidado com o medo. Porque na maioria das vezes, o medo é mentiroso. O medo é aquele inimigo que a gente coloca dentro de casa, serve cafezinho, ainda fica com ele, alimenta ele. Mas no final, ele só faz a gente se sentir que não é capaz, que não merece, que não consegue.
que mudar é muito difícil, que ser espírita é muito difícil, porque eu sei que algumas pessoas algum dia já pensaram, meu Deus, como é difícil ser espírita. Porque na outra religião, eu só ia na missa e no culto domingo, depois a vida seguia normal. Aí aqui não, aqui eu tenho que ficar me reformando, me vigiando, todo dia, toda hora. É difícil, né? Não é brincadeira não. Mas deixa eu te dizer, viver no espiritismo é mais fácil do que viver sem ele. Quer uma situação difícil, difícil mesmo? É um exemplo de uma pessoa nascer numa família onde metade dos seus familiares são seus adversários de outra vida. E aí essa pessoa não tem consciência do espiritismo. Aí ela faz o quê? Ela declara uma guerra, essa família. É fuxico de um lado, é briga do outro, vou fazer uma armadilha para você, vou fazer uma emboscada para você, vou me intrigar de você. E aí quando vê, a bagunça está formada. E quanto mais ela se embola nesse negócio, mais eles se conectam, mais eles se cruzam e você não sabe, meu Deus, eu não me livro. Se essa pessoa fosse espírita, ela saberia que existe uma lei de causa e efeito. Ela saberia que esse tipo de comportamento, quanto mais ela mantém, mais ela fica conectada com essas pessoas. Que isso não resolve. Não resolve morar longe, não resolve se mudar, não resolve se intrigar, não resolve matar, não resolve nada. Resolve a gente perdoar, resolve a gente tentar reharmonizar nossa família. Se essa pessoa fosse espírita, ela sabia, como eu acabei de dizer, que essa situação familiar que ela tem ainda é a melhor oportunidade que ela está tendo para resolver essa treta. A melhor. E que se ela não fizer nada agora, se esforçando um pouquinho mais, talvez a coisa piore. Nessa vida ou na próxima. Só que quem não sabe, e quem não é espírita, e quem não conhece isso, olha onde está se enrolando. O espírita sabe que é um ser espiritual e eterno. Então o espírita vive essa vida pensando na próxima também. Eu quero melhorar essa, mas eu quero melhorar a próxima. Então, se tem muita gente com a vida boa hoje, boa de verdade, saúde boa, relacionamento bom, uma vida com harmonia, é porque essa pessoa já comeu um dobrado lá atrás. É porque essa pessoa já se esforçou um pouquinho, já quitou algumas dívidas, já resolveu fazer coisas melhores do que vinha fazendo há um tempo. Ser espírita não é difícil. Difícil é você ter uma vida cheia de problema. É você viver com um monte de doença. É você ver suas coisas só piorando, em cima de piorando. E essa pessoa não saber qual é a causa do seu problema. E essa pessoa não saber nem sequer como resolver esse problema. Porque na cabeça dela, ela acha que é tudo Adão e Eva, que ela é fruto do pecado original e que tem que morrer assim e viver assim. Porque simplesmente, se essa pessoa fosse espírita, ela ia entender que tudo que ela faz é fruto das suas escolhas feitas nessa ou em outra vida. E que mesmo que ela não consiga evitar efetivamente uma expiação, que às vezes a gente tem que passar pelo problema, mas que ela pode ali buscar dar o melhor de si para ter uma vida melhor, para passar por essa tempestade. A sua vida pode ser muito mais leve, porque o espírita sabe que a maioria dos seus problemas nem é expiação. Vocês sabem disso? A maioria dos nossos problemas nem é expiação. São só coisas que a gente faz agora e que a gente está recebendo agora. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 12. Então, o espírita, ele olha para os problemas com uma postura diferente, não só com um olhar diferente. E postura é atitude. Espírita é aquela pessoa que se segura ali no meio da tempestade e fala, não, vou me segurar só mais um pouquinho e continuar fazendo bem, porque eu sei que já já melhora e vai ficar cada vez melhor e vai ficar cada vez melhor. E ser espírita não é mais difícil, porque o conhecimento que já está ao nosso alcance, ele já nos permite ter uma vida mais leve, apesar dos problemas. Ele já nos permite ter um pouco de paz na consciência. Ele já nos permite viver um pouquinho do céu, se nós tivermos uma postura adequada.
Confesso a vocês que a minha vida de espírita ela era bem mais difícil. Quando eu não buscava a clareza, quando eu não tinha essa boa vontade, quando eu ficava dando muito mais ouvido aos meus medos e quando eu não tinha atitude em prol da vida que eu queria ter. Não olhava e tentava seguir. Só que o problema é que a gente ainda se comporta muito como materialista. A gente prefere adiar os deveres que a gente tem nessa vida, que a gente se propôs. Hoje houve um planejamento reencarnatório. A gente combinou, mas a gente chega aqui e a gente prefere adiar esses planos para não abrir mão de desfrutar algumas tentações. A gente se esquece e foca só aqui, nessa encarnação, não agora. Mal sabemos nós que aceitando encarar alguns desafios hoje, nós ainda podemos colher nessa mesma vida um pouquinho das bem-aventuranças. Então, a vida que você quer precisa da sua coragem. Precisa que você largue o velho. Precisa que você largue aquela postura de expectativa, esperando a hora ideal, esperando a resposta de Deus quando Ele já te deu. Esperando o fulano decidir a vida dele. A coragem, ela não vem sozinha. E quando você agir, já vou te dizer, pode ser que o mundo ria de você. Pode ser que o mundo ria porque você escolheu bem. Pode ser que o mundo ache que você foi trouxa porque você perdoou. Pode ser que o mundo diga que você foi fraco porque você foi manso. Pode ser que o mundo chame de tolice, o que Jesus chamou de sabedoria. Mas está tudo bem, porque agora você tem clareza. Agora você sabe qual é a direção certa. E aí você tem que se perguntar, essas pessoas que riram de mim, essas pessoas que falaram de mim, elas também estão buscando a porta estreita como eu? Vale a pena dar ouvido? Quando nós temos convicção do que a gente está fazendo e do que o que está fazendo é certo, o medo ele vai se calando. Porque tudo que a gente faz com Deus e para Deus tem amor envolvido. E quando tem amor envolvido, não tem problema, não vai acontecer de ser prejudicial para alguém. Se essa pessoa não entendeu, tá tudo bem. Você tem a certeza de que faz o bem, apesar dela não estar reconhecendo. Tá tudo bem. É no momento dela, igual a história da escada. Então, já chegando aqui, próximo ao final do nosso encontro, talvez alguém ainda esteja pensando nas coisas velhas que tem deixado na mala ainda, nas oportunidades que deixou passar. E aí, por isso, eu queria resgatar aquela pergunta do começo. Onde você estaria hoje se tivesse tido coragem de fazer tudo o que achava que deveria ter feito? Mas mais importante do que olhar para o passado é você parar e se perguntar: onde eu posso chegar se eu tiver coragem a partir de agora? Onde é que eu posso chegar? Porque talvez agora você tenha caminhado se dando muitas desculpas. Mas deixa eu te alertar. A não decisão também é uma decisão. Quando você não faz nada para mudar, você também está escolhendo, você também está semeando. Quando você alimenta os seus medos, você também está semeando. Quando você fica ali quietinho e não faz nada, você está semeando. Só que, quer saber? Esses frutos você já conhece. Os frutos que os seus medos trouxeram, você já conhece. Os frutos do que você já adiou, do que você enrolou, do que você deixou para trás, é exatamente o que a gente está vivendo hoje. É exatamente as coisas nas nossas áreas da vida em que a gente está infeliz, que a gente não está satisfeito. Isso já é fruto do que a gente vem colhendo. Então, por que não tentar alguma coisa diferente? Por que não superar esse medo do erro, da crítica, do julgamento? E tentar fazer diferente. De repente, abrindo mão de alguma coisa que tem feito mal, que pesa, que não faz mais sentido. De repente, começando com um gesto pequeno. Às vezes é só uma atitude, às vezes é saber pedir ajuda, às vezes é dizer um não, ou dizer um sim. E você não precisa mudar tudo hoje. Já dizia Emmanuel, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. A vida que você quer
só vai depender da sua escolha, mas da sua escolha com firmeza, mantida, com coragem. E lembre-se que você não precisa da aprovação do mundo. Mas quando você começar a fazer o que é certo, as pessoas vão se contagiar. Porque o que é bom contagia. Mulher, antes eu não concordava contigo, mas o que é que tu tá fazendo que tá dando certo? É por aí, é nesse sentido. Então, se um dia faltar para você esse ânimo, essa coragem, esse impulso, lembra das 3 coisas que quando eu venho aqui eu sempre falo, né? Quando tudo fica nebuloso. Ora. Orar é o WhatsApp direto com Deus. Quando a gente ora, a gente se conecta com Ele, muda a faixa de pensamento. É quando a gente também é grato, e gratidão é a luz do caminho. Gratidão muda a nossa forma de ver a vida. Pacifique, mantenha seus pensamentos e seus sentimentos no lugar certo. Deseje o bem, ouça mais, que as nossas palavras melhorem o ambiente. Seja útil, porque é na convivência que Deus nos ensina a amar. É por isso que sem a caridade não há salvação. Então, quando tudo estiver nebuloso na vida, ainda a coragem não tiver chegado, ore, pacifique, seja útil. Porque Deus é justo. A vida devolve. Eu queria agradecer a vocês pela noite de hoje. Muito, muito obrigada.